insistir, e aqui estou eu para, além de falar sobre os tipos de shipper, contar a história de Halil e Sila. Olá, seja bem-vindo ao Falanfilão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos conhecer a história dos protagonistas da série Emanet. Será que vai dar namoro? Fica comigo até o final do vídeo e eu conto para vocês. Mas antes eu vou explicar o que significa shippar. Eu sei que você já sabe até mais do que eu. Acontece, pessoal, que o canal tem muitos inscritos de outros países, dentre eles alguns que não é usual termos em inglês. É rapidinho. Então, shipper é como se chama um casal, né, que a gente torce pelo amor deles de certo livro, de filme ou série. E aí o que a gente faz? A combinação do nome deles. A palavra shippar é muito usada nas redes sociais, como eu já falei, para indicar a torcida por um casal. É considerado um apelido carinhoso. O shipper mais famoso do Brasil era o Brumar, ou seja, o casal, que não é mais casal, né? Bruna e Neymar. Até hoje tem gente que torce por eles. Você é uma delas? Diz aí nos comentários. Inclusive, no vídeo anterior, nós já falamos o que seria um shipper ideal, que é aquele que a gente torce, para que o casal se ame na ficção e também na vida real, como aconteceu com Hanker e Edse. Antes da gente falar sobre qual seria o tipo de shipper de Halil e Sila, vamos entender como tudo isso surgiu. Tudo começou com a história de Can e Sanem. Seus fãs torciam enlouquecidamente para que fosse um shipper ideal. Quem é novo nesse universo turco não imagina a importância desse casal como determinante para a história de Hanker e também de Halil e Sila. É o seguinte, foi a primeira vez no universo turco que vimos um fandom internacional tão apaixonado por um casal. Claro que já existiram outros casais antes de Canem, porém, não com uma torcida tão forte e organizada internacionalmente. E o interessante é que, assim como Sençal Kapamã e Emanet, Erkenci Kuş também era mais amada e valorizada pelo público internacional do que pela própria Turquia. Acreditem, assim como ainda há quem torça por Brumar, também ainda há quem torça por Can e Demet, embora eles já estejam em outras histórias. Porém, como é que isso afeta os outros casais? Todos numa loucura nível Hanker shippavam Can e Demet do mesmo jeito que a gente acompanhou e torceu, para que fosse real o romance de Kerem Rand, assim como fazem hoje os fãs de Halil e Sila. Foi tamanha a torcida, gente, que não queríamos que a série finalizasse, porque a gente queria continuar vendo Can e Demet juntos. E aí a gente aprendeu a acompanhar a audiência na Turquia. A gente aprendeu a usar as redes sociais para pressionar a produtora, enfim, a estruturar todo o sistema que a gente conhece hoje. Olha que loucura! Isso nunca tinha acontecido antes. Eu sou viciada em séries turcas há mais de 6 anos e posso garantir a vocês que eu nunca me preocupei com isso antes. Porém, acabou o chip não sendo o ideal, já que Can e Demet nunca confirmaram o romance tão sonhado pelos fãs. E agora, ainda por cima, ambos assumiram outros parceiros. Acontece que essa frustração deixou traumas no imaginário de quem acompanhou, de quem alimentou esse shipper. Mas, quando Kerem e Rand se assumiram, as coisas mudaram. Assim, embora os fãs, aqueles que mais sofreram com esse trauma e por isso não se entregaram a essa torcida, e por isso resistiam em acreditar no romance de Hanker, né, já que eles receavam por sofrer outra frustração, então, quando Hanker se assumiu, o cenário mudou. Os fandons permitiram ter a esperança de ver suas fanfics sendo realizadas, e assim, nesse novo cenário, surgiu um novo chip com pretensão de ser real, o casal Halil e Sila. Será que vai dar namoro? E isso, gente, foi reforçado pela história de mais um casal. Os protagonistas de Emin também vivem o chip ideal. Ozgi Yağız, a Reyhan de Yemin, novela exibida diariamente pelo Canal 7, na última temporada não renovou o contrato e assim ela pôde assumir sua relação com seu parceiro da mesma série, Gökberk Demirci, que, ao contrário dela, seguiu na série no seu papel principal em mais uma temporada. Assim como Emin, Emanet também é exibida pelo Canal 7 diariamente e tem a mesma roteirista Nazmi Yılmaz.
Sila, gente, também atuou em Emin, porém, seu primeiro protagonismo está sendo agora em Emanete. E para fechar as coisas em comum entre essas duas séries, se os pares protagonistas não tivessem a química que eles têm, aquela força no olhar, o enredo não ia se sustentar. Gente, de fato, os pares românticos são a chave para o sucesso dessas séries. Como eu disse, o cenário atual que foi criado anteriormente na era de Onem, ou seja, com um sistema muito próprio, tendo como base as redes sociais, assim como impulsiona internacionalmente a série, quando o casal é shippado e esse shipper não é o shipper comum, gente, a coisa complica. Sabe por quê? Porque os fãs pressionam muito para que o casal atenda às suas expectativas. E vou dizendo para vocês, isso não é fácil de lidar. Como exemplo pessoal, além de Rank, que a gente já conhece a história, nós temos esses dois casais, os protagonistas de Emin e os de Emanete, que foram devidamente shippados por seus fãs, mas vivem histórias completamente diferentes. São diferentes, pessoal, porque os protagonistas de Emin, embora vivenciassem todas as circunstâncias e obstáculos comuns a esses casais, eles conseguiram assumir e viver sua relação de forma até tranquila. Talvez porque a atriz, para viver o seu romance, tenha optado por se desvincular da série. E olha só que interessante, o Dermit, que é o Emmy da série, em uma recente entrevista ele respondeu a todas aquelas perguntas indiscretas, sabe? Aquelas que os paparazzis turcos costumam fazer, tipo, quem deu o primeiro passo, como começou, quando começou o namoro e até sobre o casamento. Por exemplo, ele disse com todas as letras que se interessou por Ozgi quando ainda os dois estavam no projeto anterior a Emin, na série Adni Senkoi. Mas, infelizmente, os protagonistas de Emanete, gente, não tiveram a mesma sorte, porque eles, embora trabalhando no mesmo canal conservador e nas mesmas condições contratuais, por receber o chip ideal, ou seja, o desejo dos fãs para que haja um romance entre eles, tanto na ficção como na vida real, sofre muita pressão por parte não só dos fãs, como agora também por parte da imprensa turca. Parece que, como Ranker se assumiu, a imprensa turca agora está mirando nesse suposto romance. Por que eu falo que somente agora a imprensa turca está começando a direcionar sua atenção para esse casal? Porque, pessoal, na verdade, essa série na Turquia não tem o mesmo sucesso que tem aqui no Brasil, pois é uma série de uma emissora pequena e que, por sinal, nem todo mundo conhece. O outro fator é que os protagonistas são considerados desconhecidos na Turquia, porque ainda estão em início de carreira. Não são como Kerenhand, e muito menos como Can Demet, que são atores respeitados e com a carreira já consolidada. E quando a imprensa turca começa a perseguir o casal com suas especulações, não é como a gente. Nós que fazemos parte de um fandom, nós falamos sim, é verdade. Mas é sempre torcendo pelo casal e sempre em busca de uma verdade. Já a Turquia, pessoal, eles pegam pesado. Por exemplo, já começaram a soltar rumores de que a mãe de Halil não aceita Sila como nora. Nossa, 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 como essa Sila é linda. E não é só bonita não, é também uma excelente atriz. Lembra que eu já falei para vocês no vídeo anterior que os turcos medem o talento dos atores pelo nível do seu choro? Então, sendo assim, Sila merece o Oscar, pois ela chora, 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 chora todos os episódios durante o episódio inteiro. Também o que a pobre Serra sofre não está de brincadeira. Como eu já disse, Sila é uma jovem atriz que está no início de sua carreira, mas, apesar desse ser o seu primeiro papel principal, ela antes atuou em Emin. Ela começou sua carreira, gente, primeiro modelou, né? Depois fez um curso de atuação
E aí começou com pequenas participações, fazendo figuração aqui, outro ali. Como é que é isso, pessoal? Como é que esse garoto descolado, lindo, leve, jovem, pode assim, com o estalar dos dedos, se transformar nesse homem mais maduro, sério, sisudo, bonito, porém quase assustador? Gente, essa é uma das características que eu mais valorizo em um ator, o poder de se transformar a cada personagem. Os atores turcos têm muito disso, uma referência forte a Kıvanç, que transita de um personagem galã a um esquisito. Gente, ele foi a minha primeira paixão turca. Olha só que loucura, eu assisti a tudo que ele fez, inclusive uma série todinha em turco, sabe por quê? Porque não havia e não há uma tradução em nenhum outro idioma. Voltando para Halil, ele assim como Sila está em início de carreira, mas, embora ele seja bem mais velho que ela, nunca tinha feito nenhuma outra série. Antes ele era modelo, músico, compositor. Detalhe, ele tem um single que foi lançado em setembro de 2019 e que já recebeu cerca de 2 milhões de visualizações. Além de suas obras musicais, ele teve sua primeira e única experiência como ator no filme Remendoneriz em 2019. Esse fato de ambos estarem em início de carreira, gente, não é uma coincidência. O que acontece é o seguinte, é que é comum o Canal 7 trabalhar sempre com atores iniciantes, porque é uma emissora pequena e tem baixo orçamento. Assim, eles buscam atores que não são conhecidos por causa do valor do cachê, o que não significa que não sejam bons atores. Esse canal segue uma linha mais conservadora e, por isso, sempre trabalha com séries que enfoquem os valores da família tradicional turca. Por isso, gente, sempre são dramas que exploram conflitos, traumas, que enfatizam as relações familiares. Emanet, assim como Emi, é uma série bem sóbria, moralista e presa às regras conservadoras de uma sociedade extremamente tradicional e paternalista. Isso, gente, porque é escrita por uma muçulmana tradicional, chamada Nazmiye Yılmaz e emitida pelo Canal 7. Logo, não espere para ver cenas mais calientes, na verdade não espere para ver nem mesmo um selinho entre os protagonistas. Tanto Yemi como Emanet reúnem uma série de elementos clássicos daqueles dramas assim de primeira qualidade. As vilãs que armam o tempo inteiro, a mocinha ingênua, reviravoltas e mais reviravoltas, e cada uma mais surpreendente do que a outra. E, como eu já disse, a importância da família e não pode faltar um amor conflituoso. No caso de Emanet, um anti-herói que se converte em um protagonista apaixonado e a cerejinha do bolo que faz toda uma diferença, que é o nosso pequeno Yusuf. Quer se encantar em Emanet? Na minha opinião, além da fofurice de Yusuf, que comove a todos, a química apaixonante dos atores é sem dúvida o forte da série. O par romântico, pessoal, sustenta isso assim durante toda a série só no olhar. Praticamente eles não se tocam, não há intimidade nenhuma. É uma paixão realmente mais no nível da idealização, bem longe daquele amor carnal. Porém, quando eles estão juntos, arrancam suspiros. Talvez porque os diálogos sejam perfeitos, com muita mensagem de superação e amor. O que me aborrece é Emanet? Primeiro, a mocinha, que embora sem medo enfrente as dificuldades para lutar pelo seu legado, chora o tempo todo. Eu sei que ela tem muitos motivos para isso, mas tanto choro, principalmente nos primeiros capítulos, gente, sinto muito, mas eu não tenho paciência para isso. E o pior, a violência contra a mulher. Yaman é um anti-herói no início da série e ele literalmente tortura a mocinha. Tanto que a gente se pergunta assim, como é possível se apaixonar por um ogro desses? É muito interessante como foi feita a construção dos personagens. Serré, a mocinha simples, ingênua, humilde, honesta e de bom coração. E que tem que lutar pelo seu legado. No caso, cuidar do seu sobrinho. Acontece que ela entra numa disputa assim, sem igualdade de condições, já que ela precisa enfrentar o perigoso Jaman pela guarda da criança. Jaman, gente, é um homem fechado, sempre sisudo, com um passado sombrio, com poder e dinheiro e pronto a fazer qualquer coisa para ficar a cargo de Yusuf. Então, gente, essa diferença entre os dois é significativa e proposital na série. A atriz foi escolhida a dedo, com cara de boa moça e tipo mignon, bem menor que o ator. Ele tem 1,80 m e está sempre com a cara amarrada e uma expressão ameaçadora.
e usa sempre roupas escuras e clássicas, tudo para poder retratar sua força e poder, além de suas atitudes de extrema brutalidade em relação à fragilidade de Serré. Fazendo uma alusão, eu enxergo ele como uma grande ave de rapina, assustadora e perigosa, tipo um carcará diante de sua presa, Serré, que seria como um pequeno e indefeso passarinho. Não riam de minhas analogias, saibam que isso é algo muito comum nas séries turcas. Em algumas são feitas as referências de forma assim bem explícitas, como exemplo a série Siyah Beyaz Aşk ou Amor em Preto e Branco, o Albatroz em Erkenci Kuş, o Pequeno Príncipe em Sençal Kapamã. Em Siyah Beyaz Aşk ou Amor em Preto e Branco, eles fazem uma analogia com o conto da Bela e a Fera. É uma das minhas séries turcas preferidas, inclusive faz parte do meu top 3. Está no top 3 por ser uma série muito maravilhosa. Trabalha com questões psicológicas de uma forma inteligente e nos comove o tempo inteiro. O romance é sem dúvida o eixo do enredo, apesar de haver drama, máfia e armas. Assim como em Manete, o protagonista masculino começa como um anti-herói passível de ser odiado, pois também é truculento com a mocinha, também tem um passado sombrio e que encontra no amor a luz para acabar com a escuridão que encobria todo o seu ser. Interessante de se ver a construção do casal protagonista, ainda que no meio de tanta violência, pois é prazeroso de se ver esses dois brutos se desconstruindo e se desmanchando de amor pela mocinha. E por fim, esses ogros se convertem nos bobos apaixonados que a gente adora ver. Mas tanto em Manete quanto em Siyah Beyaz Aşk há muita violência, pessoal, inclusive contra a mulher. E o que é pior é que esse trato é visto assim de uma forma romantizada nas séries. Ou seja, os protagonistas masculinos que no início da série aparecem constantemente gritando e agredindo a mocinha, depois se transformam em herói. Eu concordo com Kerem, pessoal, quando ele questiona nessa entrevista sobre a inversão de valores da sociedade turca, que censura cenas de amor na TV, mas permite a veiculação da violência, em especial a violência contra as mulheres. Inclusive sendo assim muito comum em séries como Siyah Beyaz Aşk e Emanet, onde os protagonistas masculinos gritam, agridem as mocinhas e depois acabam se tornando heróis. E que essa romantização da violência é muito perigosa, porque pode influenciar os telespectadores, dando a entender que é normal esse comportamento agressivo. Ceza geliyor. Mantıklı. Yani madem etkiliyorsa, okey, anlarım. O zaman neden kadına karşı şiddeti görüyoruz? O zaman neden bir dizinin konusu tecavüz oluyor? Neden başrollerdeki adamlar kadınları bağırıp çağırıp vurup tecavüz edip bir kahraman oluyorlar? Niye bunları gösteriyoruz? Yani madem dizi izleyip de insanlar etkileniyorsa, o zaman demek ki bunu izleyip de etkilenip bunları yaparak bunun normal, okey, iyi bir şey olduğunu göstermiş oluyoruz. Bu yanlış. Eu sei que adoramos acompanhar a transformação de um bruto violento em um rendido apaixonado. Toda mulher gosta, gente. Isso faz parte do nosso ser. A gente se identifica porque a gente sempre pensa que a gente pode resgatar, curar aquela alma que pede ajuda, que está perdida na escuridão. Sim, nós adoramos ver isso, a tal ponto que a cada olhar carinhoso que aquele ex-ogro dá para a mocinha e quando eles se olham apaixonados, a gente fica assim sem perceber, com um sorrisinho bobo no rosto. É ou não é? Diz aí nos comentários. Mas é importante ter consciência de que isso só é aceitável na literatura, na ficção, porque na vida real não podemos aceitar em nenhuma hipótese um tratamento semelhante a esse. Toda mulher merece ser amada e respeitada, e é por isso que é perigoso, porque nem todo telespectador tem a mesma percepção e discernimento que a gente.
Por fim, algumas amigas do canal vêm insistindo há tempos para que a gente faça o mesmo tipo de análise com base na leitura silenciosa e padrões de comportamento para a gente descobrir se há ou se pode haver alguma relação amorosa entre Halil e Sila. Ou seja, fazer aquela mesma coisa que a gente fez com Hanker, que no final renderam 8 vídeos com a linda história de amor, além dos 5 bônus. Já de cara eu digo assim para vocês, só de olhar eles são realmente muito, muito, muito lindos juntos. Então, fomos atrás de indícios e provas e vimos um pouquinho de tudo, de entrevistas a fotos. A gente estava buscando sinais empáticos que denunciassem alguma intimidade entre eles. E o que achamos? Antes de dar a resposta, pessoal, é hora de pausar o vídeo e dar aquele like para ajudar o canal, antes que vocês esqueçam. Ah, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal e depois maratona os nossos vídeos. Você vai ver como é linda a história de Hanker. Para a gente chegar a uma conclusão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar se o casal se combina. Como eu já disse, só de olhar eles combinam por demais. Mas eu estou falando com relação à sua natureza, suas personalidades. Halil é um capricorniano que gosta de ter o controle de tudo. É uma pessoa que valoriza a instrução e por isso gosta de ler. E o mais interessante e decisivo para essa relação é que ele é fiel às suas convicções, assim como Sila também é. Que é uma ariana cheia de energia, cheia de atitude, gosta de conversar, gosta de participar ativamente nos projetos. E eles, como um possível casal, seria da seguinte forma. Halil mais vivido, logo em tese mais sábio, faria um esforço para respeitar as diferenças e ter flexibilidade com as ideias e atitudes espontâneas de Sila, que por sua vez o ajudaria a ser um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais aventureiro. E no amor, a atração com certeza seria muito forte. O segundo passo é analisar os sinais através da linguagem silenciosa, observando suas expressões faciais, sua postura corporal e os padrões de comportamento. A gente deve buscar detectar se há sinais empáticos, se há proxêmica, ou seja, proximidade, intimidade em diversas circunstâncias, se há espelhamento, sintonia, se há algum joguinho de sedução e se há elogios recíprocos. Bom, gente, após analisar todo o material do casal em busca de pelo menos alguns sinais indicativos de que tipo de relação eles poderiam ter, nós chegamos à seguinte conclusão. O casal tem uma linda sintonia, realmente a química é impressionante. Nossos olhos gostam muito de vê-los juntos. Nota-se que há uma harmonia natural, ou seja, não é perceptível de forma alguma nenhum sorriso, nenhum olhar, nenhum toque forçado. Tudo isso são sinais muito positivos, porém não são conclusivos. Porque, gente, não há provas contundentes, como aconteceu com Hanker. No nosso primeiro vídeo, que conta sobre a história de Hanker, a gente já foi afirmando, assim como sem dúvida, que Hanker era um casal. E que, por sinal, era um casal há muito tempo. Vocês estão lembrados disso? E por que isso aconteceu? Porque Hanker produziu muito material, como stories, lives, emojis, comentários nas redes sociais, fotos que surgiam assim de forma muito espontânea. E nessas situações, eles se entregavam, inclusive, cristalizando padrões de comportamento que os denunciavam até mesmo quando estavam em cena. No caso de Halil e Sila, isso não aconteceu. No material que a gente analisou, realmente quase todos os sinais empáticos estão presentes, porém, é pouco material para afirmar ou negar que eles tenham ou vão ter uma relação amorosa. Quando as provas não são contundentes nem suficientes para chegar a um veredito, ou seja, uma determinação acertada, o que a gente faz? A gente arquiva o processo. E é isso que a gente vai fazer. Encare esse vídeo como uma introdução para a história do casal e vamos esperar que eles nos forneçam mais material para que possamos, assim, ter condição de desenvolver a sua história. Inclusive, pessoal, o fato da dúvida em relação se há romance ou não já é um bom motivo para a gente pensar em criar a história deles. Lembrando que temos o compromisso de nos prendermos mais a fatos do que a fanfics. Se você ainda não deu like, lembre que isso é importante para que o YouTube saiba que você gosta desse canal. E assim, continue te recomendando nossos vídeos. Beijos, até mais!